Então, vamos fazer a resolução, né, da primeira prova de 2024 do vestibular da UERJ. Então, vamos lá. A primeira questão, que aborda o conceito de biologia, é a questão 2, uma questão que fazia parte, né, da interpretação de um texto base, né, um texto interdisciplinar, sobre o qual são feitas várias perguntas. Nessa questão, ele fala assim: o hormônio cortisol, liberado pelas glândulas suprarrenais, atua em processos fisiológicos associados a situações de estresse, como as vivenciadas pelos animais selvagens mencionados no texto. Para a liberação desse hormônio, são necessários estímulos de outras glândulas. Uma dessas glândulas é... Para que a gente chegue a essa resposta, é importante a gente se lembrar de um conceito muito importante dentro da fisiologia endócrina. Então, esse é exatamente o tema, né, que essa questão 2 aborda. Sistema endócrino, né, que é aquele sistema onde a gente trabalha com os hormônios. No sistema endócrino, né, um conceito bem importante é o eixo hipotálamo-hipófise. E nesse eixo, né, a gente tem a liberação de uma série de hormônios que são responsáveis por estimular as glândulas clássicas do nosso corpo, tais como tireoide, suprarrenal, né, que é abordado na questão, as gônadas, né, e assim por diante. O que acontece? Quando a gente fala, né, sobre o hormônio cortisol, e aí vou partir dele para cima, ele é estimulado por um hormônio chamado de ACTH, um hormônio que é produzido lá na adenohipófise. E a adenohipófise, ou melhor, a hipófise, também pode ser chamada de pituitária, como a UERJ inclusive coloca nessa questão. O ACTH é a sigla que significa hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico, ele é o hormônio que justamente vai estimular a região do córtex da medula da a região do córtex da glândula suprarrenal. E essa região do córtex da suprarrenal é a região que de fato faz a produção de cortisol. Então, o ACTH, ele é o hormônio produzido pela adenohipófise, ou então pituitária, que vai ser responsável por estimular o cortisol. E quem estimula o ACTH a ser produzido é o CRH. E esse hormônio CRH, ele é produzido lá no hipotálamo e ele, então, né, cai na corrente sanguínea e atinge a região da adenohipófise para que exista a produção de ACTH. Vale ressaltar que aqui, né, a gente vê o eixo central, vamos dizer assim, né, onde a gente tem os estímulos. Então, CRH estimula ACTH e, consequentemente, cortisol. Entretanto, o cortisol e o ACTH em quantidades mais elevadas conseguem gerar um feedback negativo. Então, o cortisol, por exemplo, exerce um feedback negativo aí, tanto com o ACTH, como também com o CRH. O ACTH também exerce um feedback negativo com o CRH e cortisol também exerce um feedback negativo com o CRH. Esses tipos de feedback a gente costuma chamar de feedback de alça longa e alça curta. Por um motivo bem claro, né? Quando a gente vê, por exemplo, o cortisol fazendo um feedback negativo com o CRH, a gente vê que a seta que leva até lá é uma alça longa, né? Então, por isso a gente diz que esse feedback é um feedback de alça longa. Quando o cortisol, ele inibe, né, o ACTH, a gente percebe um feedback de alça curta. Tudo bem? Então, voltando aí para a nossa questão. Uma dessas glândulas a gente tem aí letra A, o timo, letra B, pineal, letra C, tireoide, letra D, pituitária, que é o nosso gabarito. Lembrando aí, tá, pessoal, que dessas quatro órgãos, né, que estão sendo colocados, apenas 3 são de fato glândulas, que é pineal, tireoide e pituitária. A pineal é uma glândula que faz a produção da melatonina, né, que é o hormônio que a gente conhece como sendo o hormônio estimulante ali do sono, tá? A tireoide, a glândula que produz, né, T3 e T4, e a pituitária, de fato, né, a glândula que consegue fazer esse controle, por exemplo, com o ACTH, estimulando a produção de cortisol, beleza? Valeu, gente. Pessoal, então, questão 36, né, que é a primeira questão de fato, da parte de ciências da natureza, da parte de biologia, aí do exame de qualificação. Então, ela fala assim: a creatina é uma molécula orgânica que age no tecido muscular, favorecendo o desempenho de atividades físicas. A ação da creatina no músculo decorre da disponibilidade de... Então, vamos lá. A creatina, primeiramente, né, ela é uma molécula que é capaz de se ligar a fosfato. E aí forma, né, um composto chamado de creatina fosfato. A creatina fosfato, ela é uma reserva importante de energia para o músculo.
Levando em consideração que é uma das formas de reserva energética que o músculo tem. E aí que na hora onde você está fazendo um exercício físico intenso, vigoroso, essa creatina ligada ao fosfato vai se romper, né, de modo que vai ser liberado o fosfato. E como a gente já sabe, né, dos nossos conceitos anteriores, a ligação entre fosfato e alguma coisa geralmente é uma ligação muito energética. Então, por esse motivo, é como se a gente estivesse com a creatina fosfato mimetizando a quebra de uma ligação de fosfato dentro do ATP. Tudo bem? Então, vamos lá analisar os distratores, né? Essa ação da creatina no músculo decorre da disponibilidade de... Então, uma questão de tecido muscular, né, abordando aí as fontes energéticas desse tecido. Na letra A, a gente tem lactato como uma possível resposta, né? O lactato, ele de fato é muito associado, lembrado por vocês quando a gente fala de tecido muscular, que o tecido muscular, ele é uma das células, né, do nosso corpo que utiliza fermentação lática, né, glicólise seguida de fermentação lática com alguma frequência devido ali à demanda energética. E aí, pessoal, o lactato, ele é um produto da fermentação lática, que recebe esse nome justamente pela presença do lactato, beleza? Mas, apesar de fato, o lactato ter alguma afinidade ali, né, com essa questão energética, músculo e tudo mais, ele não é a resposta da nossa questão, porque ele não tem nada a ver com a questão da creatina, tá? Na letra B, a gente tem aí nossa resposta de fato, né, que é o fosfato, que é um componente inorgânico do ATP, que é a nossa moeda energética. Nesse caso, né, quando a gente fala sobre creatina fosfato, a creatina fosfato ela não tem de fato a ver com o ATP, mas como eu disse para vocês, né, é uma tentativa de mimetizar, né, ali a quebra de uma ligação de fosfato com algum composto de modo a liberar energia para esse músculo. Na letra C, a gente tem mioglobina, que é uma proteína ligadora de oxigênio. A mioglobina, apesar, né, de ela ser muito lembrada como uma parente aí da hemoglobina, ela apresenta uma especificidade. A mioglobina, ela é uma proteína específica do músculo esquelético. Ou seja, quando a gente olha, né, para a mioglobina, a gente tem que pensar que a localização, a presença dela é restrita ao tecido muscular. Tudo bem? E aí, levando em consideração isso, ela é uma proteína ligadora de oxigênio, portanto, ela consegue fazer dentro da célula muscular uma reserva, vamos dizer assim, né, de oxigênio. E com essa reserva de oxigênio, ela consegue disponibilizar mais oxigênio para a respiração celular lá na mitocôndria. Tudo bem? Apesar, né, de ela ter alguma associação com essas funções energéticas no tecido muscular, ela também não tem a ver com a questão da creatina. E por último, mas não menos importante, a gente tem a hemoglobina, que também é uma proteína ligadora de oxigênio, só que ela é ligadora de oxigênio no nosso corpo de um modo geral, né? Ela é a proteína com a qual o oxigênio se liga para ser transportado pelo sangue, levando em consideração que ele é apolar, né? Então não tem uma afinidade muito grande com água. A hemoglobina e a mioglobina, elas têm semelhanças estruturais, né? As duas são globulinas, então elas têm de alguma maneira semelhanças. Mas como eu disse, a hemoglobina ela vai estar presente no sangue e a mioglobina ela é presente no músculo. Portanto, a gente fica aí com o gabarito letra B, que é a resposta, né, fosfato, a resposta que de fato elucida aí a resposta da nossa questão. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, então questão 37, né, do nosso exame de qualificação. A questão fala assim: a atividade humana provoca diversos impactos ambientais. Dentre eles, a redução da camada de ozônio, associada à extinção de várias espécies de anfíbios. A característica de todos os anfíbios adultos que os torna particularmente sensíveis a essa alteração atmosférica é... Então vamos lá. O que ele está colocando pra gente? Está falando que o anfíbio é um animal que é sensível a essa questão da redução da camada de ozônio, né? Basicamente por conta da incidência ali, né, maior dos raios solares e tudo mais. Sobre essa questão da incidência dos raios solares, o que a gente precisa pensar? Isso geralmente, né, pode fazer com que a pele desse animal, que é uma pele muito fina, muito delgada, justamente porque ele precisa fazer respiração cutânea, acabe ficando danificada. Então, justamente, respiração cutânea é o nosso gabarito. E aí ele vem falando assim, letra A, circulação dupla. Na letra A, circulação dupla é quando a gente tem o sangue passando 2 vezes pelo coração. Só que isso não tem
associação nenhuma com essa questão da camada de ozônio, tudo bem? Então a gente descarta essa opção. Na letra B, a gente tem aí digestão simples. Digestão simples não é um tipo de conceito, né, que a gente está acostumado a ver. Geralmente, né, o mais próximo do que seria chamado de digestão simples é o que a gente chama de digestão incompleta. E na digestão incompleta, o que acontece é que o alimento entra e sai pela boca. Então, esse indivíduo não tem tubo digestivo completo, né, onde eu tenho um orifício de entrada e um orifício de saída. Aqui, o indivíduo tem apenas um orifício, que é a boca. Isso também não tem relação com essa questão da camada de ozônio. Temos aí na letra C a respiração cutânea, que é quando o animal apresenta trocas gasosas pela pele, que é de fato, né, o nosso gabarito. Por quê? Os anfíbios, né, vamos lembrar aí da nomenclatura, eles são animais, né, que têm uma vida dupla. Anfi, de 2, né, bio de vida. Então eles têm uma vida dupla. Essa vida dupla geralmente começa, né, quando o animal é filhote, né, quando ele sai do ovo, e ele vive a vida ali, por exemplo, como um girino, né? Tem uma respiração branquial e depois essa respiração branquial vai sumindo, né? Vamos dizer assim, vai dando lugar a uma respiração cutânea e pulmonar. De modo que os pulmões desses animais, eles não são pulmões muito desenvolvidos. São aqueles pulmões saculiformes, né? Com praticamente nenhuma dobra. Então a superfície, né, disponível para a respiração é bem pequena. Levando em consideração esse fato, o que acaba precisando acontecer é uma respiração cutânea, ou seja, a respiração cutânea, de certa maneira, ela continua acontecendo nesses animais para suprir as necessidades que esse pulmão primitivo, né, deixa acontecer. E por último, a gente tem aí na letra D excreção ureotélica, né? Cuidado, porque geralmente vocês confundem excreção ureotélica com excreção uricotélica. E aí a excreção uricotélica é quando o organismo ele excreta ácido úrico. E a excreção ureotélica é quando o organismo excreta ureia. Nesse caso, o que a gente vê é uma excreção, que até errei aqui no quadro, uma excreção ureotélica, aonde o organismo excreta, vou até colocar em amarelo, ureia. E isso também não tem relação quando a gente fala, por exemplo, sobre essa questão da camada de ozônio. Tudo bem, pessoal? Um beijo. Bom, pessoal, questão 39 do exame de qualificação fala assim: segundo pesquisas recentes, algumas células da epiderme de larva de peixe e zebra são capazes de se dividir rapidamente, sem que haja duplicação do material genético. Essa ausência de duplicação resulta na redução do genoma de várias células novas e é explicada por uma modificação em uma das fases do ciclo celular. E ele fala assim, essa fase é denominada, e opções. Muito importante aí, gente, nessa questão, quando ele fala assim, essa ausência de duplicação resulta na redução do genoma. Ele fala pra gente qual é a etapa basicamente, onde tem um processo que está sendo reduzido. Ou seja, ele fala que a duplicação do material genético, ela não acontece nessas células. Ou seja, ele diz pra gente que a fase que a gente chama de fase S, que é a fase de síntese do material genético, ela basicamente não acontece. A fase S, ela é uma das fases, né, que compõe a intérfase. A intérfase, ela é aquela fase de preparação para o processo de divisão celular, que é composto pela fase G1, né, onde a gente tem um crescimento ativo do citoplasma dessa célula, né, com crescimento não só do líquido citoplasmático, mas também das organelas, né, em relação ao seu número. Fase S, a fase onde existe a duplicação do DNA, como a gente já comentou, e a fase G2, onde geralmente a gente vê a duplicação dos centríolos, né? Então, nesse caso, o que acontece é que a gente não tem a fase S, alterando aí, né, diretamente o período da intérfase, que é o nosso gabarito, letra B. Né? Então, de fato, a gente tem aí uma alteração em relação a essa fase de preparação, que é a intérfase. A gente consegue perceber o seguinte também. Além, né, da intérfase, dentro dessas opções que a gente tem aí, nós temos metáfase, anáfase e prófase. E essas três fases, elas são 3 das 4 fases que compõem a mitose. Na mitose, a gente tem prófase, metáfase, anáfase e telófase, nessa ordem, sendo as fases que compõem o processo de fato de divisão celular. E nessas etapas, né, a gente basicamente tem todo o processo de divisão acontecendo, voltado ali, né,
tanto para que a gente tenha o desaparecimento de algumas organelas, né, e estruturas que podem impedir o processo ou dificultar o processo de divisão, como é o caso que acontece na prófase, onde a gente tem um sumiço da carioteca, onde a gente tem também um sumiço do nucleolo e o início da condensação dos cromossomos, né? Na metáfase, a gente já encontra os cromossomos totalmente condensados e a formação, né, do que a gente chama de placa metafásica, onde os cromossomos estão no meio da célula. Na anáfase, esses cromossomos vão ser puxados, né, pelo fuso acromático, para os polos da célula, e na telófase, telo, né, fase do fim, então telo, fim, fase de fato, né, onde a gente vai encontrar finalmente um momento onde a gente tem a terminação, a finalização do processo da divisão celular, tudo bem? Então a gente tem aí como gabarito a letra B, onde a gente vai falar basicamente sobre a intérfase, tudo bem? Beijo, pessoal! Pessoal, questão 44 do exame de qualificação de 2024 fala assim: o Citrus latifolia, fruto popularmente conhecido como limão Tahiti, é uma espécie triploide que na maior parte dos casos não possui sementes. Trata-se de um híbrido natural, oriundo do cruzamento de duas espécies distintas. Ele coloca, né, fala que o limão Tahiti, né, no esquema, ele é um filho, vamos dizer assim, né, do limão siciliano com o limão galego. O que a gente entende, né? A gente entende que, geralmente, quando a gente tem um cruzamento de duas espécies diferentes, em geral, a gente está ultrapassando aquela definição de espécies, né? O que a gente considera espécie biologicamente? Indivíduos que são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Em geral, o que basicamente a gente espera quando duas espécies cruzam? A gente não espera que exista o surgimento de um filhote dessa espécie. Nesse caso, o filhote ele até existe, e é o limão Tahiti, né, como a gente está vendo aí na questão. Só que ele fala pra gente o seguinte: o limão Tahiti ele não tem semente. E se ele não tem sementes, pensando aí, né, que a gente está falando de um vegetal, de uma fruta, a gente quer dizer o seguinte, que esse limão Tahiti ele não é capaz de se reproduzir. Ou seja, se ele não é capaz de se reproduzir, então mantém-se a ideia de que limão siciliano e limão galego são, de fato, espécies distintas. Agora, por que esse limão Tahiti não é capaz de se reproduzir? Por que ele não tem sementes, no final das contas, né? A gente precisa retornar a alguns conceitos que são muito semelhantes aos que a gente viu na última questão, inclusive, que são conceitos da parte lá de divisão celular, onde, basicamente, o que a gente encontra? Lá na metáfase, a gente encontra um momento na meiose, onde a gente tem, basicamente, essa visão aqui da célula. Então, aqui, estou pensando numa célula que está no momento da metáfase e eu tenho os cromossomos homólogos pareados, né? Isso é o que acontece na metáfase 1 da meiose. Esse pareamento de cromossomos homólogos, ele é muito importante quando a gente fala sobre o processo de formação de células reprodutivas. Por quê? Porque o que a gente espera que aconteça aqui? Que esses dois cromossomos, né, eles sigam para a parte de cima e esses dois cromossomos sigam para a parte de baixo. De modo que, né, o conteúdo do material genético dessas células, das células que vão surgir a partir dessa divisão, será: esse conteúdo vai para uma célula, esse conteúdo vai para outra célula. Isso porque eu estou falando de uma célula que é o quê? 2N. Ou seja, de uma célula que apresenta apenas dois conjuntos cromossômicos diferentes. Um que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe. Agora, nesse caso, apesar, né, de o limão Tahiti, entre muitas aspas, ter um pai e uma mãe, né, vamos dizer assim, ele, na verdade, é 3N, ou seja, ele vai ter três conjuntos cromossômicos diferentes. Então, torna-se inviável a formação de um gameta, a feitura, né, de uma meiose nesse sentido. Então, o que a gente consegue reparar? Que nesses casos aqui, o que acontece é algo praticamente inviável. Então, por isso a gente não tem a formação de uma semente. Então, olha só. Ele pergunta assim pra gente: a ausência de sementes no limão Tahiti é explicada principalmente por dificuldades na realização do seguinte processo. E ele bota, letra A, reprodução assexuada por brotamento. A reprodução assexuada por brotamento, ela é uma possibilidade quando a gente fala sobre vegetais, que é basicamente quando a gente, no caso da reprodução assexuada, tá? Quando a gente fala sobre o que a gente chama de micropropagação, que é eu ir lá na minha casa, pegar uma muda
de uma planta e entregar para você. E aí a sua planta, agora que você tem, ela é como se fosse um clone da planta que tinha na minha casa que eu te dei. Então, assim, o que acontece aqui, quando a gente fala sobre reprodução assexuada, não envolve pareamento de cromossomos homólogos, tudo bem? Na letra B, desenvolvimento hipertrófico do ovário. A gente não tem aqui uma alteração nesse desenvolvimento hipertrófico do ovário. Por quê? Esse desenvolvimento hipertrófico é o que forma o fruto. Então, se eu consigo, no final das contas, formar o limão Tahiti, então eu não tenho problema nesse desenvolvimento. Vamos lembrar aí de algumas coisas, né? É justamente esse processo de reprodução que faz com que a gente tenha a produção, né, de um fruto. Então, no final das contas, né, esse processo de reprodução, ele pode acontecer, a formação do fruto pode acontecer. A questão é que a gente não tem uma viabilidade de modo que esse híbrido consiga se reproduzir, tá bom? Letra C, formação acelerada do endosperma diploide. Então, assim, não existe uma formação acelerada, tá? E mesmo assim, o endosperma que se forma em um organismo, né, tal como o limão Tahiti, que é uma angiosperma, né, assim como o limão siciliano, assim como o limão galego, é um endosperma triploide e não diploide, tá bom? E isso para todas as angiospermas, não especificamente para o limão Tahiti. E na letra D, pareamento adequado de cromossomos homólogos, que é de fato o nosso gabarito, né? De acordo com toda a explicação que a gente viu. Tudo bem, pessoal? Beijinho pra vocês, até a próxima!